Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. Para o vídeo de hoje eu trouxe para vocês um vlog de leitura que eu vou começar agora. O livro que eu vou ler para vocês nesse vlog vai ser O Homem de Giz, do C.J. Tudor. Tudor, eu acho que é assim que fala. Tudor. Brincadeiras à parte. Mas esse livro aqui, ele é de suspense, né? Talvez tenha um pouco de terror, eu vou descobrir. Eu ganhei esse livro de presente do meu primo, o Jeffin. Ele me deu de presente de amigo secreto do ano passado, eu ainda não tinha lido esse livro. E eu vou ler ele agora com vocês. É isso, vou ler ele agora com vocês. Se você já leu esse livro, coloca aqui nos comentários o que você achou dele. Eu espero gostar. Eu não gosto muito de terror, mas eu tava doida pra ler esse livro já faz um tempo. Então, vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho, e eu vou ver se eu aproveito esses últimos dias de férias pra poder ler esse livro aqui.
pessoal, hoje é dia 20 de julho e eu voltei aqui para falar um pouco sobre o Homem de Giz com vocês. Como vocês conseguem ver, eu acho, né? Dá pra ver porque eu tô quase na metade dele. Eu li ontem boa parte, né? Vocês viram que eu gosto demais desse marcador, né? Eu só uso ele. E assim, pra dizer a verdade, é um livro que me deixou um pouco confusa. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou confusa. Ai, Jesus, esse barulho não vai deixar eu gravar. Gente, eu peço pra vocês relevarem esse barulho de fundo aí. Eu acho que o pedreiro do vizinho aqui tá cortando o piso, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes vai sair de fundo alguns ruídos, como agora, por exemplo. Mas vamos seguir aqui. Falando sobre a narração. A narração é feita em primeira pessoa pelo personagem Ed. Ed, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele vai narrar acontecimentos que ocorreram durante a parte da infância dele ali. Então, acontece que é tirada a vida de uma menina o Ed, com os amigos dele já adultos, presenciaram presenciaram o corpo da menina, né, já sem a vida. Quando eles eram crianças, eles presenciaram essa cena. E agora, um dos amigos do Ed volta, querendo a ajuda dele, dizendo que ele sabe quem foi que tirou a vida dessa menina, né? Então, esse livro ele é narrado pelo Ed criança e pelo Ed adulto. Na verdade, ele é narrado todo pelo Ed adulto. Eu sinto isso, né? Tanto que nas partes que aparece como se fosse a criança narrando, o Ed criança narrando, ainda tem uns posicionamentos, opiniões do Ed adulto falando também. Ou seja, ele é todo narrado pelo Ed adulto, mas ele vai contando as memórias dele como se ele ainda fosse criança em alguns parágrafos. Eles são divididos em parágrafos, não, em capítulos. Eles são divididos nos capítulos que estão retratando as cenas de 1986 e em 2016. É assim que é narrada essa história, né? As coisas que aconteceram em 1986 e o Ed adulto agora em 2016. O Ed adulto, ele mora com uma menina que é inquilina da casa dele, que é a Chloe. Então, basicamente, a história vai meio que girar em torno disso. O Ed é um personagem que tem alguns pesadelos meio estranhos, que são muito realistas, pesadelos que parecem que aconteceram de verdade. Parece que ele também é sonâmbulo, porque ele está num lugar em que, tipo assim, ele acorda num lugar em que ele está tendo pesadelo. Então, tipo assim, no próprio pesadelo, ele sai da cama, ele vai dessas escadas e tá lá fora. Quando é chamada a atenção dele e ele meio que acorda, ele tá lá, entende? Então, subtende-se que ele é sonâmbulo ou que aquilo realmente está acontecendo, né? O que eu penso que possa ser também, né? Que aquilo realmente está acontecendo, não é um pesadelo, não é um sonho, né? Mas realmente está acontecendo a situação e é uma questão mais sobrenatural, porque os pesadelos deles são em relação com o sobrenatural, como se fosse fantasmas ou... não sei se eu posso me aprofundar muito nesse assunto, porque pode ser que eu solte aqui um spoiler sem querer, né? E acabe estragando a experiência de vocês e contando o que vai acontecer e eu não quero isso. Mas é como se fosse, tem essa pegada meio sobrenatural, sabe? Eu acredito que vai entrar nisso. Tem muita violência. Assim, muita pra mim. Eu não sou acostumada a ler esse tipo de coisa. Eu sou fissurada em doramas, eu gosto de coisas mais românticas, mais fofas, fantasia. Eu amo fantasia. Agora, essa questão de suspense, de violência... sobrenatural, não é uma coisa que, assim, talvez o sobrenatural, acho que até eu tenho uma certa quedinha, um certo gosto por isso. Mas cenas de violência explícita, coisas nojentas, meu estômago não é pra essas coisas. E o problema, assim, eu não assisto filmes assim, não assisto séries que tem esse tipo de cena. Porque eu não suporto ver, tenho estômago muito fraco pra essas coisas. Não que eu vá passar mal, mas eu não gosto de ver mesmo. Aquela coisa depois fica na minha cabeça, aquela cena fica na minha cabeça. Então é uma coisa que eu não gosto muito. Não tenho, né,
Mas eu tava doida pra ler esse livro aqui, eu tava muito, porque assim, quando eu comecei a ter vontade de ler ele tava muito hypado, né? Então eu quis ler esse livro pra poder saber do que se tratava e tal, mesmo sendo um suspense. Eu gosto de suspense. Eu só não gosto de cenas de violências absurdas e, oh meu Deus, tem uma cena que é muito. Eu fiquei mal lendo aquela cena, fiquei muito mal. Então, eu não gosto muito desse tipo de conteúdo, mas o livro é interessante, ele é instigante, eu tô suspeitando de algumas pessoas, inclusive. Não vou contar de quem eu tô suspeitando, porque, assim, eu acho que como na minha mente tá muito óbvio que seja essa pessoa, não é essa pessoa, né? Porque livro bom é esse. É quando aponta pra uma determinada pessoa e, tipo, você suspeita que é ela, você tem certeza que é ela, e no final das contas não é. Então, eu acho que não é a pessoa que eu tô achando que é. É meio doido, né? Eu fico tentando prever o que vai acontecer. Acho que eu li muito Sherlock Holmes, não é possível. Mas eu fico tentando prever e deduzir quem que é o culpado, quem foi que tirou a vida da menina, esse tipo de coisa, né? Bom, é basicamente isso, então, por enquanto, que eu tenho pra falar desse livro. Depois, se eu tiver mais alguma coisa a acrescentar, eu volto aqui de novo. Vou ler ele agora. Eu acredito que terminar hoje, eu não termino, não. Que eu vou ler ele até umas 5h30, 6 horas, por aí. Agora são 10 para as 3. Uhum. E então, umas 2 horas aí lendo, né? Umas 3 horas aí lendo, no caso. 2 horas não, 3 horas lendo. Bom, é isso. Vou ler mais um pouquinho desse livro aqui. E depois, quem sabe, eu traga mais alguma coisa. Fale mais alguma coisa pra vocês. Ou eu volto aqui só amanhã. Nunca tenho certeza. Bom, então vamos lá.
pessoal, acabei de acabar. Nossa, nem sei se dá pra falar isso. Mas eu terminei agora de ler O Homem de Giz. Eu sou sincera em dizer que, assim, acabou que o final da história não me surpreendeu tanto. Não era uma coisa que... eu não sei como dizer, mas, tipo assim, não foi uma coisa que me deixou surpresa. No final das contas, eu tinha meio que pensado e ligado alguns pontos e descoberto quem que era o culpado no final das contas, né? Mas... esse foi um livro que mexeu comigo. Eu lembro, assim, muito de como eu fiquei na leitura do Colecionador, que eu trouxe pra vocês, inclusive. O primeiro vlog de leitura foi desse livro, O Colecionador. E no Colecionador eu fiquei muito mal. Nossa do céu, eu me deixei afetar demais pela situação daquele livro. E nesse daqui, por mais que tenha muitas cenas de violência, muita... sabe, violência, a gente vê mesmo, no caso, imagina, né, o sangue, os nervos expostos e tudo mais. Mas, apesar de ter sido essa leitura bem intensa, eu não me deixei afetar tanto por essa leitura. Acabou que, enquanto eu estava imersa na leitura do livro, enquanto eu estava lendo ele, eu sentia todas as tensões e eu ficava muito ansiosa e tal. Mas quando eu parava de ler ele, eu ia fazer outras coisas, eu não ficava com aquilo na minha cabeça, né? Eu lembro que depois que eu terminei de ler O Colecionador, eu tive inclusive pesadelos. E nesse daqui eu não cheguei a ter pesadelos, não. Pô, eu terminei de ler ele hoje, né? Mas eu tô contando que não terei pesadelos. Acho que eu aprendi a lidar com esse tipo de história e não me deixar afetar por esse tipo de cena. Isso é muito doido, não sei como eu consegui fazer isso. Mas eu acho que eu cheguei pra ler esse livro com a mente muito aberta. Eu sabia o que me esperava, mas mesmo assim eu quis muito ler ele, sabe? É meio doido. É meio doido essa relação. Mas, apesar do final não ter me surpreendido, foi um excelente final. Eu simplesmente amei essa história, gente, de verdade. Eu recomendo super a leitura pra vocês. É um suspense incrível, inclusive, e eu adorei a forma que a autora deixou... a autora terminou e fechou esse livro. Sabe, dando os últimos nozinhos, não deixando nenhuma ponta solta. Então... Foi uma leitura muito incrível, sou sincera em dizer. Eu gostei bastante, gente, eu gostei bastante. No final, eu recomendo esse livro. Já falei um pouco dele pra vocês, da história. Eu já disse como é a narração também pra vocês, como é feita a narração. Apenas o último capítulo, que não tem o título de 1986 nem de 2016, a gente tem um final diferente. E é um final interessante, inclusive. É bem interessante. Falar agora um pouco dos personagens. O Ed, que é quem narra, né, inclusive, ele é um personagem... Gente, isso aqui tá meio aberto. Ele é um personagem, como eu posso dizer, bem complexo, inclusive. A personalidade dele tem muitas camadas e às vezes você começa, inclusive, a desconfiar dele um pouco, sabe? Você começa a repensar, assim. Porque como normalmente textos e livros que são narrados em primeira pessoa, a gente sempre fica com um pezinho atrás. Eu aprendi isso na leitura de Dom Casmurro, né? Que você percebe que, como é narrado do ponto de vista dele, acontece que você pode tanto acreditar fielmente que a Capitu traiu o Bentinho, né? O Bento, como você pode simplesmente falar:
será? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Né? Porque afinal ele tá contando. É óbvio que ele vai puxar a sardinha pra ele. É óbvio que ele vai se pôr no lugar da vítima, né? E assim, não é uma coisa que acontece aqui. É justamente o contrário. Ele não, em alguns momentos, ele se põe, inclusive, no lugar de culpado. Eu tenho receio de contar alguns detalhes da história pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E dar spoiler, né? E eu não quero dar spoiler pra vocês aqui. Mas, gente, sério, se você gosta de suspense, se você não se importa tanto com algumas cenas de violência, assim, de machucados explícitos, cortes gigantescos, desmembramento, nossa. Acho que essa palavra eu não posso dizer. Realmente arrancar membros, né? Se você não se importa com esse tipo de leitura, se isso não te incomoda tanto, porque a mim incomoda, mas assim, foi uma coisa que eu consegui ler e que foi tranquilo pra mim, porque assim, por mais que tenha cenas nesse sentido, a essência da história é muito boa. É um suspense muito bom, que vocês ficam, tipo, você fica extremamente vidrado. Eu esqueci de falar que horas são agora, né? Agora são 20 para 7. E hoje é dia 21 de julho. Isso, hoje é dia 21 de julho. E aí eu acabei de terminar de ler esse livro e vim conversar um pouco com vocês. Eu quero dividir com vocês um momento muito doido que aconteceu comigo ontem. O meu marido, ele não chega 2 dias seguidos, tipo, ele não faz hora extra 2 dias seguidos. Ele faz hora extra um dia, opa, desculpem a buzina aí. No outro dia ele não faz. E na terça-feira ele tinha feito hora extra, no caso ele chegou em casa, era 8 e pouco da noite, né, quase 9 horas da noite. E na quarta-feira ele não costuma fazer isso, só que eu fiquei tão, tipo, submersa na leitura que eu esqueci isso. Então vocês imaginam qual foi o meu susto quando ele abriu a porta. Eu tava lendo, gente, eu quase tive um ataque cardíaco, que coisa horrorosa. Eu tava justamente numa cena que era muito tensa, muito intensa, sabe? E eu tava vidrada naquela cena e do nada ele abre a porta atrás de mim. Eu dei um grito. Gente do céu. Esse foi um baita de um susto que eu levei. Fazia muito tempo que eu não levava susto nesse nível. Agora que assim, vez ou outra a gente leva uns sustinhos, assim, né? Quase esbarra em algum lugar, esse tipo de coisa, né? Ou, sei lá, esquece alguma coisa que é muito importante, aí você fala, não, tá aqui. É um sustinho, mini sustos, né? Mas susto bom, assim... Não, susto não é bom. Mas susto bem, tipo, assustador, assim, eu nunca tinha levado. De ficar com o coração disparado ali por uns 15 segundos ali. Acho que mais do que isso. Eu fiquei uns 3 minutos pra me recompor. Mas foi um baita de um susto. Meu marido, você esqueceu que eu ia voltar mais cedo? E eu, pois é. Eu acho que nem foi só o fato de eu ter esquecido. Foi o momento que eu estava ali na leitura super vidrada, sabe? Tinha mergulhado completamente. E a porta abre atrás de mim, assim. Gente, eu tenho um pequeno problema, inclusive. Quem me conhece, quem é próximo de mim, sabe que eu tenho esse problema. Eu não sei se pode ser considerado um problema, mas é uma dificuldade que eu tenho. Acontece que quando eu tô fazendo uma atividade, qualquer coisa que exige concentração, eu foco muito. Tipo assim, eu não percebo as coisas que acontecem ao meu redor. Tanto que assim, eu sou a única pessoa que eu conheço, assim, de leitor, que consegue ler num ambiente meio que caótico, sabe? Conversas, esse tipo de coisa. Porque a minha concentração é muito boa. Eu tenho um foco que é muito maluco nessas horas. Então, tipo assim, eu posso estar assistindo um vídeo no celular que eu não percebo o que tá ao meu redor. As pessoas às vezes têm que me chamar umas 5 vezes pra eu prestar atenção. Já aconteceu de eu estar em alguma aula vaga e, sei lá, tá na biblioteca lendo algum livro e o sinal tocar pra eu ir pra aula e eu não escutar. Já aconteceu desse tipo de coisa acontecer. Ou se eu tô com uma conversa muito interessante com a pessoa também. Nossa, eu tenho uma amiga, a Julie, inclusive.
Que às vezes eu tô conversando com ela, assim, no intervalo de aulas ali, e o sinal toca pra eu voltar pra sala, e eu não percebo. Gente, eu não escuto. É muito maluco isso. Então, tipo, eu vejo isso às vezes mais como um problema do que como uma coisa boa. É claro que assim, quando eu tô estudando também, meu foco é completo ali, e eu não me distraio fácil. Né? Tipo, pode cair uma mensagem no meu celular que aquilo não vai me chamar atenção se eu tô focada nos meus estudos. Nessa parte isso é muito bom. Mas isso me traz alguns problemas, né? Isso é perigoso, isso é muito perigoso, né? Então eu imagino que seja por causa desse foco que eu tenho demais que eu levei esse baita susto. Porque eu não escutei o meu marido entrando, eu não escutei os passos dele chegando próximo da porta. Eu só escutei a porta abrindo. Porque, tipo, não foi só um barulho, foi um movimento atrás de mim. E foi muito próximo, entende? Tava atrás de mim. A gente, mas que foi um susto daquele bem dado, foi. Nem foi proposital. E eu nem gosto de levar susto. Mas, dividindo aí um pouco da minha personalidade e da forma que eu sou com vocês. Bom, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar sobre esse livro. Eu simplesmente achei incrível essa leitura. Eu achei que, assim, por mais que eu estivesse muito ansiosa pra ler esse livro e curiosíssima pela história, eu achei que eu não fosse gostar tanto, porque, gente, olha pra minha cara, eu sou leitora de romance, eu sou dorameira, eu gosto de histórias fofas, de romance, romântico mesmo, né? Então, no sentido de livros, eu disse romance, mas no sentido de livros também. Então, por isso que eu reafirmei romântico. Olha, eu me justificando aqui. Esse é um hábito que eu tenho às vezes. Mas eu sou assim, gente, eu amo uma fantasia, e um bom romance. Então, quando junto os dois, então eu tô feita, gente. Nossa do céu, se é fantasia e romance junto, tô feliz. E aí, pra ir pra um gênero tão adverso, ainda mais depois da experiência que eu tive com o Colecionador, que é acho que um thriller, né? E ir pra um gênero assim tão oposto, sair da minha zona de conforto, me surpreendeu e muito, porque esse não é um gênero que eu gosto muito de ler, né? Não é o meu favorito. É muito raro eu pegar pra ler livro assim, mas esse me chamou, me deixou curiosa. E aí depois que eu ganhei ele de presente, eu falei, eu preciso ler, né? Fugi dessa leitura por um bom tempo, mas resolvi aproveitar essas férias, né? Depois de 6 meses que esse livro tá aqui em casa parado. Resolvi pegar essas férias pra poder ler ele e fazer esse vlog de leitura. Tá que assim, de férias, mas eu não tô. Voltei pra uma escola, voltei a trabalhar numa escola hoje, no caso. Eu fui à tarde hoje dar aula. Mas como é só uma escola, né? Hoje só tinha 2 aulas numa escola. Então eu acabei voltando mais cedo, fiquei enrolando, porque eu tinha que ir pra academia, eu não fui. Mas, tá, isso não vem ao caso, eu enrolando de novo. Eu vou finalizar esse vídeo, acho que ele fique longo demais. Recomendo o livro, tá? Se quiser ler, por favor, leia. E me conte aqui nos comentários o que você achou desse livro, né? Se você já leu ele também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!